Todo dia tem coisa sendo lançada na programação e no mundo da IA. E esse quadro aqui da OneBit Code é para trazer para você um resumo das principais notícias que me empolgaram, tá? Então eu vou trazer todas as coisas que eu vi, eu acompanho muita coisa de IA, né, fora do Brasil. Então eu quero fazer um resumão das coisas mais legais. A primeira notícia é que a OpenAI, né, ela tá planejando lançar o Search GPT. É um chat GPT para você perguntar coisas atuais, assim, coisas do momento, né? No chat GPT, se você perguntar para ele, por exemplo, qual o resultado atual das Olimpíadas? Nesse momento que eu tô gravando, tá rolando as Olimpíadas. Ele não vai saber, né? Ele é treinado com dados um pouco mais do passado. Já existe uma ferramenta que chama Perplexity, que ela faz isso, daqui a pouco a gente dá uma olhada. Mas eu acho muito legal ter isso dentro do chat GPT, né? Eu adoro a forma como a OpenAI faz as coisas, então eu acho que ter isso vai ser muito bom. E aqui, né, nessa landing page deles, eles mostram, né, um pouquinho, né, não dá para acessar ainda, mas dá para você ver aqui, por exemplo, notícias atualizadas, né? Então, por exemplo, ó, festivais de música Norte Carolina. Ele vai mostrar festivais que vão acontecer de verdade, ó. Então, eles estão querendo pegar, né, segundo a OpenAI, fontes confiáveis de notícia e eles vão meio que pesquisar ali e pegar aqueles textos da notícia e vão transformar em algo mais simples usando os mecanismos do chat GPT. Então o chat GPT ele vai passar a ter um contexto atual e para mim isso é muito, muito bom, né, para fazer pesquisa sobre novas ferramentas. Por exemplo, liste as principais APIs que foram lançadas atualmente, sei lá, qualquer coisa assim. Então eu acho isso muito, muito bacana. E tem uma waitlist aqui, tá? Então se você quiser entrar na lista de espera para ser um dos primeiros a testar o Search GPT, é só você vir aqui nessa waitlist, tá? Todos os links eu vou deixar aqui abaixo, pode dar uma olhada com mais detalhes aqui no Search GPT. Como eu falei, tem uma ferramenta hoje que eu uso que chama Perplexity, que ela faz isso. Então, se eu viesse aqui e colocasse qual o quadro de medalhas da Olimpíada de Paris nesse momento. Se eu perguntasse para o ChatGPT, ele não saberia, obviamente. E aqui ele está me dizendo que a Austrália está na frente, surpreendentemente. A China vem depois, Estados Unidos vem depois, França. Pelo que eu tinha visto mais cedo, era isso mesmo, tá? Então, ele me trouxe a resposta que eu queria. Se eu perguntasse para ele, nesse momento eu estou gravando esse vídeo em Tours, né, na França. Se eu perguntasse para ele, o que está rolando em Tours, na França, hoje? Aí ele vai me responder aqui. Existe o modo Pro dele também, tá? Que é pago. Você pode usar até 5 por dia, se eu não me engano, de graça. E fica bem melhor a resposta. O modo normal já é bem legal, tá? Tour de França, 15ª edição do Tour de França, eventos locais e tal. Não tá rolando muita coisa em tours mesmo, né? Mas ele então é bem contextual. Vou deixar o link do Perplexity aí para você também, mas eu estou bem empolgado para usar o Search GPT. Ainda no mundo da OpenAI, né? Duas coisas legais me chamaram a atenção, né? Saiu recentemente, algumas semanas atrás, alguns vídeos deles mostrando o poder, né, de capturar vídeo e conversação melhor que o 4O, né, que é o GPT atual, ele vai ter, né? O 4O já está disponível para texto, imagem e tudo mais que já existia, mas ele tem umas capacidades que não estão ainda totalmente disponíveis, né? Como, por exemplo, ó, esse teste, né? O cara está conversando ali com o GPT e o GPT está vendo ele, né? Tá vendo a câmera dele, né? Então ele vai mostrar ao redor para o GPT e tudo mais. I want to introduce you to somebody. Well, hello there, cutie. What's your name, little fluffball? Isso não foi lançado ainda, não está disponível, né? E aí, aqui no Twitter perguntaram, né, para o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, quando, né, que eles iam liberar essa feature, né? E ele falou que no final do mês, né, vai começar o alpha, que é o teste com uma galera ali limitada, e depois, em breve, aí, a gente vai ter disponível para todo mundo, né? Então eu estou bem animado para poder ter um chat GPT que me enxerga, né? A gente me enxerga numa câmera, que eu posso mostrar o mundo para ele e ele vai me dar respostas sobre isso, né? Que nem eu vivo como um nômade, assim, para mim ir andando e perguntando sobre os lugares para o chat GPT ia ser uma experiência muito incrível. Então eu estou bem animado. O Sam Altman disse que em breve os testes começam aí com uma galera maior, né, do que só o interno ali da OpenAI. Então eu estou bem interessado nisso. E continuando, a OpenAI também esse mês fez uma coisa que eu achei muito massa, que é o lançamento do GPT 4o Mini, né? O 4o
é o normal que a gente usa aqui quando a gente paga, que seria o melhor GPT atualmente, né, mais rápido pelo menos, embora às vezes eu acho que o 4 normal é um pouco mais inteligente que o 4O. Mas enfim, principalmente para código. Mas, então eles lançaram o 4O, que é um modelo menos inteligente do que o 4, mas muito mais inteligente do que o 3.5. E tão barato quanto o 3.5. Então, se você quer criar, por exemplo, chat para atendimento de clientes, se você quer integrar, criar um serviço, qualquer serviço que precise de IA, integração com IA, você pode usar a API, né, o 4O Mini nessa API, e não vai sair caro, como sairia com o 4, que é muito mais caro. Então você tem um modelo rápido, barato, né, e inteligente. E eu acho isso muito legal. E quando você usa o ChatGPT 4O aqui, se você usar muitas vezes, acho que são 40 perguntas a cada 3 horas, eles vão mudando isso, ele cai para o 3.5, né? Ou ele caía para o 3.5. Agora, se você perguntar bastante para ele, eu pergunto pra caramba, ele cai para o 4O Mini, né? E eu acho que para os usuários free, se eu não me engano, né, ele deve estar acessando o 4O Mini já, ao invés do 3.5 como era antes. Então é bem legal nesse sentido, né? O 4O Mini é como se fosse uma geração, subiu uma geração do ChatGPT, dos ChatGPTs mais baratos, mais acessíveis. A gente usa, né, na nossa plataforma para dar suporte para os alunos também IA, além dos humanos, é claro. E a gente agora atualizou para o 4O Mini, né? Então o nosso robô ficou muito mais inteligente. Então a OpenAI está de parabéns, ó. Esse aqui é um modelo de precisão, né? Então você vê a comparação com o Gemini, Flash, né? Com o Claude. Se eu não me engano, o Gemini Flash ficou grátis também para conversar com ele agora. O Claude Haiku, o 3.5 e o 4O, né? Então você vê que o Mini, ele é o melhor, exceto para o maior modelo deles atualmente, que é o 4O. Né? Então, ele teve um desempenho aqui muito bom. Desempenho muito bom, muito bom, muito bom. Então, ele está liderando aí nos modelos pequenos aqui, pelo menos entre ele, o Gemini e o Cloud. Antes de seguir para a próxima notícia, já dá um like aí, que isso ajuda esse vídeo a aparecer para mais pessoas e me incentiva a criar mais vídeos trazendo notícias de IA e da programação para você. Então dá um like rapidinho e já volta para o vídeo. Uma outra notícia que deixou a galera doida foi o lançamento, né, do Llama 3.1. O Llama 3.1 é, né, um modelo, né, de inteligência artificial da Meta, né, dona do Facebook. Só que qual que é a diferença do Llama 3.1 para o resto? É que ele é open source, ou seja, você tem acesso aos códigos, você pode baixar ele, rodar e não tem que pagar nada para usar essa IA. Então eles lançaram 3 famílias, né, 3 tamanhos diferentes, que é o 8B, o 70B e o 405B. Então todos você pode simplesmente baixar e rodar. É claro que você não vai conseguir rodar num computador normal o 405B, mas você pode rodar isso na nuvem, tá? Ou você pode rodar o 70B ou o 8B, talvez rode num computador normal. O que é o legal de você ter um modelo open source? Quer dizer que a IA, ela no futuro não vai ficar na mão de uma única empresa. Se você está construindo um serviço, né, você está criando algo legal para os seus usuários, e você precisa escalar, começa a ficar muito caro você chamar APIs da OpenAI, sei lá, ou de qualquer outra IA. Você precisa rodar a sua própria IA na nuvem e comunicar com essa IA e usar ela como a base do seu serviço, né? Então, você está liberando, né, os desenvolvedores para eles criarem coisas grandiosas assim de forma mais livre. E claro também, isso vai acelerar os estudos de outras IAs para elas serem desenvolvidas, né? Você está mostrando tudo ali que você construiu. E esse modelo, ele não é qualquer modelo, não. Se a gente for olhar aqui a comparação dele com outros, com outras IAs, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos pegar em matemática. Aqui a gente tem um modelo mais básico, ele pontuou aqui 51. Se a gente for olhar o próximo modelo, que é o 70, ele pontuou 68. E se a gente for pegar um modelo grande mesmo, pesado, 73. Enquanto o ChatGPT, o modelo mais avançado do ChatGPT, pontuou 76, tá bom? Então aqui o GPT leva uma vantagem, mas ele é pago e é uma diferença muito pequena, tá? E o Cloud aqui ficou para trás, né? Se a gente for olhar em outro parâmetro aqui, por exemplo, a gente tem aqui 90 no GPT e 89 no Llama. Fica sempre muito perto, 86, 88, 73, 74. O Llama supera o GPT, né? Então a gente tem
agora um código aberto, né, um modelo treinado que simplesmente é quase o GPT-4o. Então, a gente vai ver muito mais serviços gratuitos de IA, porque tem simplesmente esse código aberto, né, e você pode, sei lá, usar isso de uma forma mais livre. É claro, né, se você quiser testar e não quiser baixar, e você não estiver no Brasil, por quê? Dá para você falar, né, com as IAs da Meta no Instagram, no Facebook, né? Então tem lá o chat. Só que por eles disseram, né, questões de burocracia e tal no Brasil, eles não liberaram para usuários brasileiros. Então, mesmo se você estiver fora do Brasil, sua conta for do Brasil, você não consegue usar os chats deles, nem para gerar imagem, nem para conversar com os modelos, né, como eles fazem. Então, simplesmente não dá ainda no Brasil. Foi liberado em toda a América Latina, menos para o Brasil, né? Então, burocracias aí impediram que chegasse o modelo ali para você conversar dentro, né, do Instagram ou do Facebook. Mas, porém, entretanto, você, se é um desenvolvedor, assim como eu, você pode usar esse modelo para criar serviços, tá? Então, o Zuckerberg aqui, todo pimpão com a sua corrente de ouro, liberou aí para gente esse modelo incrível que é o Llama 3.1. Uma notícia que me agradou muito também é uma nova possibilidade, né, no gerador de vídeo com IA chamado Luma, né, Luma Labs, lumalabs.ai. Eu gosto bastante dele porque ele te dá créditos para você testar aqui sem você ter que pagar. Então dá para você ver o poder da geração de vídeos, né? E eu tenho feito algumas coisinhas, usado no Instagram os vídeos que eu tenho criado. Então, o Luma agora ele tem um modo de looping, né? Que é como se fosse um vídeo que, se você colocar ele no repeat, ele vai ficar rodando, ele fazendo sentido. Eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu gerei aqui com o Luma. Ó. Eu fiz um swap aqui, coloquei uma foto minha no Doutor Estranho. E aqui eu simplesmente joguei no Luma e falei para ele inventar um movimento. Já é incrível, né, que ele faça um movimento, mas essa não é a feature de looping em si. Eu fiz isso com uma foto que eu gerei no Midjourney, ó, que é a Mona Lisa programando. E você vê que ele vai e volta, ele faz um movimento circular ali, né? Se eu deixar isso aqui no infinito, faz sentido esse vídeo infinito, né? Então, eu acho que ficou muito bom. Claro que não é perfeito, né? É uma IA de geração de vídeo gratuita. Eu não otimizei nada, eu fiz de forma totalmente direta aqui, mas eu já achei muito divertido, eu achei isso muito legal. Como que usa então? Normalmente você colocaria aqui uma imagem ou escreveria para ele gerar um vídeo para você, né? E aí, por exemplo, eu posso colocar aqui, sei lá, a Green Rabbit, né? Um coelho verde. E aqui, normalmente, se eu fizer isso, ele vai gerar um coelho verde normal, né? Ele vai imaginar um coelho verde. Mas se eu quiser que essa imagem seja em looping, é só eu selecionar então esse parâmetro de looping aqui, né? Então eu coloco a Green Rabbit, aí eu coloco o looping e aí eu mando gerar. Ele demora um pouquinho aqui para gerar para a gente, obviamente ele está fazendo um vídeo, está imaginando um vídeo aqui, mas vale bastante a pena você brincar e usar os seus créditos. Ó, eu gastei um crédito só para fazer isso, tenho mais 26 créditos e dá para ver, dá para você baixar e usar e tudo mais, né? Ele tem alguns planos, ó, eu tenho 26 créditos sobrando desse mês, né? Ele dá 30 créditos por mês, se eu não me engano. Ó, 30 vídeos, você pode gerar um vídeo por dia, que é incrível, isso é praticamente de graça, né? Ou você pode pagar $23 aqui para você ter 120 gerações, mais 30 gratuitas por mês, 150, né? Talvez vai ser mais rápido, vai sair sem aquele logozinho da Luma, né? Se você precisa de vídeos, vale a pena, tá? Eu não sei se o Luma ele tem alguma demonstração aqui dos vídeos dele. Deixa eu ver aqui que a galera tá criando. Ó, esses vídeos foram criados com o Luma, cara. Olha que vídeos maravilhosos, assim, né? Você faz um videoclipe musical inteiro aqui, ou se você está criando uma landing page, você quer fazer uma landing page bonita, contextual, imagina você usar isso para os seus trabalhos de freela, né? Colocar essas coisas diferentes, únicas, né? Aproveitando, existe uma outra IA, né? Que é o Suno IA, que ela gera música, né? Então você pode misturar o Suno com os vídeos daqui, né? Gerar músicas contextuais e tal. Dá para você criar projetos maravilhosos, né? Vamos ver se ele gerou aqui pra gente. Beleza, ele gerou aqui. Vamos abrir o nosso coelho verde, né? No caso, o coelho ficou no lugar verde, né? Ele não ficou verde, mas tudo bem. Ficou legal, né? Tá no looping aqui, você vê que dá a volta a animação, né? Claro que poderia ter ficado melhor, mas claro que eu poderia ter feito um prompt melhor também, né? Mas é muito massa. Testa aí o Luma que você vai curtir. Uma outra ferramenta de vídeo que ficou disponível agora
é o Kling AI, né? Ele já estava disponível, já existia, mas você precisava de um número chinês para poder acessar. Ficava um pouco mais difícil. Agora você pode só com seu e-mail mesmo acessar a ferramenta, tá? E ele te dá 66 créditos por dia, se eu não me engano, que dá para criar uns videozinhos legais ali, né? Se você for ver, olha que exemplo legal de vídeo, que vídeo bonito, né, que ele gera. Você consegue subir uma imagem aqui, e pedir para ele gerar um vídeo. Então você vai acessar o klingai.com. Ó, aqui eu tenho até uns exemplos que eu tinha feito com a Mona Lisa também, né? Vamos ver. Ó, eu tinha falado para ele colocar fogo ao redor dela e atrás e tal. Não ficou perfeito, mas ficou muito legal. Ele não gera vídeos de altíssima qualidade ainda, mas, entretanto, fica legal. E esse aqui ele que imaginou através de um prompt, né? Esse aqui eu achei que ficou mais ou menos. Geralmente, vídeos eles ficam melhores quando você faz uma foto virar um vídeo, não ele imaginar, né? Então aqui você vem ó, em Image to Video, né? E você sobe uma imagem qualquer aqui do seu computador que você fez, sei lá, talvez no Midjourney, alguma coisa assim, né? Eu vou pegar uma aleatória que eu tenho aqui, e aí você pode pôr um prompt, falar, olha, eu quero que a câmera se mova assim, eu quero que a câmera se aproxima, eu quero que aconteça alguma coisa, né? Ou você deixa sem nada, para que ele imagine, tá? E aqui você pode dizer o quanto ele pode ou não se afastar da sua imagem. Por exemplo, eu fiz com o rosto de pessoas, né? Fiz com foto minha e tal. Quanto mais eu coloco para o relevante, menos ele muda o meu rosto. Quanto mais eu coloco no criativo, mais louco o negócio fica. Aqui no caso, ele pode ser criativo porque é simplesmente uma figura que pode mudar. E aqui você poderia selecionar o tamanho, eu acho que não tá livre ainda, né? E você pode colocar prompt negativo, tipo, eu não quero que ele faça isso, não quero que ele faça aquilo, né? E essa questão da câmera também, eu acho que ele não está liberando aqui pra gente ainda. Mas é uma ferramenta muito boa, né? Eu vou dar aqui o Generate, e aí ele vai demorar um pouquinho também, tá gerando um vídeo e tal. Mas tanto ele quanto o Luma, eles são muito legais, eles são muito interessantes para você criar recursos para você colocar no seu landing page, como eu falei, ou até criar um serviço. Claro que aqui eu acho que não tem nem API ainda, mas futuramente com outras APIs de vídeo, talvez o Sora já venha com API na OpenAI, né? Você criar serviços que gera vídeos contextuais para a pessoa, né? Seria muito legal, já ia ajudar pra caramba. Então, nós programadores, desenvolvedores, né? A gente está encontrando um mundo com muitas possibilidades de você gerar serviços e riqueza para si, para o mundo, assim, através da integração com essas ferramentas, né? E essas de vídeo vão abrir portas imensas, assim, pra gente. Boa, ele gerou aqui pra gente, ó, então ele deu uma animada interessante, de movimento também de câmera, claro, né? Mas imagina, ele está imaginando o objeto em 3D e está rotacionando, né? Isso é realmente incrível aí. Os filmes serão assim daqui para frente, né? Com certeza a gente vai ver muitos e muitos filmes feitos por IA, né? Como esse pequeno filme aqui que vão compor grandes filmes, né? Através disso. Então, testa aí o Kling também, faz uns vídeos legais que eu tenho certeza que você vai se divertir, tá bom? Ele não tem tanta limitação por enquanto, então você pode fazer vídeos seus também, né? Então fica divertido. Saiu a atualização, né, do Index TIOB aqui, de julho de 2024, né? Que diz quais são as linguagens mais usadas na programação, né? E o Python continua aqui, né, claro, em primeiro lugar, mas teve algumas curiosidades, né, que como, por exemplo, o Rust, que está subindo bastante, né, o Rust é uma linguagem bem falada, mas ainda estava aqui, né, meio longinho na lista, e parece, né, que o que está impulsionando ele aqui é que o governo dos Estados Unidos diz que vai trocar, né, vai passar a usar Rust ao invés de C e C++, tá? Então, o que isso quer dizer? Né? Talvez você olhe essa lista e fale, meu Deus, Léo, eu trabalho com Ruby, ou eu trabalho com PHP, ou eu trabalho com Swift, eu deveria mudar para Python porque está em primeiro lugar? Não tem nada a ver isso. Né? Existem muitas linguagens, muitas aplicações, então a linguagem pode nem estar aqui necessariamente e ter mercado para ela, tá? Então não se desespere. Mas o Python continua aqui em primeiro lugar, o que é legal, né? É legal você ver o progresso das linguagens a longo prazo aqui, né? Aqui a gente vê outras linguagens de programação, como R, Ada, enfim.
E aqui mais para baixo a gente tem então a mudança de posição das linguagens, né? Como o Python começando em 23, depois caiu para 26, depois foi para 8, 6, 8, 3 e 1, né? Então ele foi crescendo aqui até chegar em primeiro lugar. E o JavaScript também, né? Começou lá atrás e ele foi crescendo só, né? Até ficar em sexto lugar, né? Eu falo dos dois porque são as duas principais linguagens hoje, embora o JavaScript não esteja em segundo lugar aqui, mas ele é, se a gente for falar assim do desenvolvimento moderno para web principalmente, né? Ele é a principal linguagem para web e o Python a principal linguagem mais geral, assim, vamos dizer, para outras automação, análise de dados, né, e coisas assim. O Google, que não é bobo nem nada, está cada vez apostando mais em IA, ele trouxe então um framework chamado GenKit, né, para o Go. E esse framework ele já está disponível para Node também, tá? Então a gente pode até abrir aqui para a gente ver depois. E basicamente isso aqui é um conjunto de ferramentas que vai te ajudar dentro da linguagem de programação a usar IA, né, de uma forma mais fácil. Ao invés de, por exemplo, você ficar chamando APIs, você vai ter uma forma mais nativa de chamar as coisas, de debugar, né? Então esse é o GenKit. Se a gente for dar uma olhada nesse aqui do Node, né, eu achei mais bonitinha essa página que fizeram para quando lançaram para o Node. Você pode olhar aqui esse código do framework, né, do GenKit, usando aqui o JavaScript. Funciona JavaScript, TypeScript. Então você vê aqui no caso, ó, ele está fazendo uma chamada para um LLM, né, para um modelo aí de IA. Então aqui ele está chamando no caso o Gemini, se eu não me engano ele não tem suporte ainda para um Llama da vida ou para OpenAI, né? Claro que o Google vai privilegiar, né, liberar primeiro para os seus produtos, né? Então aqui ele está chamando o Gemini Pro, passando um prompt, dizendo aqui algumas configurações como temperatura e etc. E aí ele vai receber a resposta aqui, e você pode fazer qualquer coisa com isso. Então, qual que é a grande ideia, né? Nós que somos desenvolvedores, a gente pode usar esses frameworks ou outras bibliotecas para integrar, né, os nossos códigos com esses modelos de LLM, por exemplo, para fazer um chat de suporte para um aluno, ou, por exemplo, fazer um agente, né? O que é um agente? É uma IA que pode atuar no mundo, né? Então, a gente vai ter o nosso software que faz a interface com a IA que fala, que pensa, né? Que tem o Reason, né? Que é essa questão de conseguir falar, entender o que as pessoas estão falando, né? Que é o ChatGPT exemplo, né? E a gente pode fazer integração com esse cara, mas também fazer funções que fazem coisas no mundo. Por exemplo, você criar um software que integra com o Gemini, que você pode passar para ele, por exemplo, uma voz que a pessoa falou, um texto que ela entrou, e aí ele interpreta. Se o desejo dessa pessoa for que acenda a luz da casa, né, e ela tiver permissão e aquele software estiver rodando ali, você pode chamar uma função associada a um sensor, a algo que vai executar, e aquela luz vai ser acesa, né? Então você está integrando, né, a capacidade de compreensão de texto, essa reason, né, essa razão, essa capacidade de entender a linguagem, com uma ação propriamente dita, né? Então, frameworks como esse cara aqui, ele vai te ajudar. Então, o GenKit, que foi lançado já para o Node, você pode instalar ele facinho assim, ele te ajuda a integrar com os LLMs, com o Vector Database e é bem fácil. Ele também ajuda a fazer o deploy para o Firebase, tá, da tua aplicação que usa IA. Você também pode fazer sem o Firebase no caso. Você pode inclusive rodar partes, né, Olama aqui. Você pode usar a IA local também, tá bom? Inclusive eu tinha falado que talvez ele não tivesse integração com o Llama, e aí eu me lembrei que ele tem integração com o Olama, e por consequência ele vai ter integração então com o Llama, com o Phi3, Mistral e etc, né? Então ele tem sim integração com essas IAs open source. Você pode usar local e até tem aqui umas integrações para ficar com processamento melhor nas GPUs da NVIDIA, tá? Que é outra gigante que está investindo muito no mundo da IA, né? Que ela cresceu gigantemente aí por causa da IA, o que me deixou feliz porque eu tenho algumas ações dela. Então, literalmente, agora você pode, dentro do seu código, você já podia, mas agora você pode de uma forma mais fácil ainda, usar essas IAs de uma forma mais nativa, tá? Então eu recomendo que você dê uma olhada, instale aí, no caso aqui no Node, brinque um pouquinho com ele, ou no Go também, né, que essa é a notícia que foi lançado para o Go, e se divirta aí criando
as suas IAs misturado com o seu código, que é o presente e é o futuro. Então, essas foram as notícias aí, né, do nosso OneBit News 1. Se você gosta desse tipo de conteúdo, né, você quer saber as coisas que eu tenho usado, que eu tenho descoberto aqui no mundo da IA, deixe seu comentário aí, o seu like, porque isso faz uma diferença absurda, e se inscreve no canal para ser avisado aí, ser avisada sobre as próximas atualizações do mundo da IA e da programação, né? Tô tentando trazer essa mistura, né, para a gente ter ainda mais poder de desenvolver as coisas misturando códigos e IA, beleza? Então, valeu e até o próximo vídeo.